corajoso terminar uma relação. Nossa, é muito difícil terminar uma relação. Você sente medo de ficar sozinha? E aí, pessoal do Geek Pop News, hoje eu tô aqui com a Clara Linhart, espero que tenha falado certinho, que é a diretora do filme Os Sapos, que vai sair no cinema, né, nesse comecinho de fevereiro. Nós estamos vivendo um momento de cinema nacional bem interessante e acho que esse bate-papo aqui tem muito para poder render. Muito obrigado, cara, por conversar comigo e trazer um pouco sobre a sua experiência. Bem-vinda. Muito obrigada a você, Mário. Muito obrigada a todos que nos ouvem ou vão nos ler. Obrigada pela audiência. Acho que está começando uma tempestade aqui, então se tiver muito barulho, eu peço desculpas, é o vento. Aqui também tá. Acho que o Brasil todo tá chovendo, mas a gente vai seguir aqui. Ô, Clara, o Sapos, ele é uma ideia, né, que vem de uma peça escrita pela Renata Mizarri, espero que eu tenha falado corretamente. Sei também que vocês trabalharam num curta, né, sobre o mesmo assunto. E eu achei o tema muito emblemático e complexo, né? Falar sobre esses traumas, principalmente de pequenas violências que a gente às vezes deixa passar. Eu achei o tema complexo, profundo, mas ao mesmo tempo pertinente. É um filme belíssimo, gente. Eu tive o prazer de assistir, fiquei encantado com fotografia, com a dinâmica dos atores. Queria que você me contasse um pouco sobre a ideia do filme, de onde surgiu, claro, para além do roteiro, né? Como é que vocês chegaram nessa ideia de fazer um longa? Então, Mário, tudo começa com a Renata Mizrahi. Eu demorei muito tempo para conseguir falar o nome dela também, mas é assim que se diz. É, ela, como autora, né, ela estudou teatro na Unirio e escrevia peças de teatro. E uma amiga dela, atriz de São Paulo, pediu para ela escrever um texto sobre dependência emocional, Uhum. porque ela estava numa relação com um companheiro que estava complicada, que ela estava insatisfeita. E, bom, a Renata, né, estava com essa encomenda e a própria Renata recebeu um convite de um amigo que ela conhecia não muito bem, diferentemente do que acontece na peça e no filme, para ir para um churrasco com o pessoal em Lumiar. Lumiar é na região serrana, em Nova Friburgo, aqui do Rio de Janeiro, e essa casa, né, que por sinal é a casa onde a gente filmou, né, onde a Renata foi, fica bem isolada, né? E ela foi de ônibus, você pega 2 ônibus e depois sobe uma pirambeira a pé. E aí ela chegou lá e não tinha churrasco, tinha sido cancelado, e o amigo esqueceu de avisar que tinha sido cancelado. E aí o amigo estava com a namorada lá, que não estava esperando por ela, ninguém estava esperando por ela, e ficou um certo clima, né, de bom, agora curte aí, né, o amigo, né, tentando, né, deixar todo mundo à vontade, ele não se preocupando, né, com a situação desagradável que ele deixou duas mulheres, né, a que chegou e a que estava lá. E aí, como é um lugar muito ermo, ela só poderia ir embora no dia seguinte, só tem um ônibus por dia. Então ela passou a noite lá e conheceu um outro casal que tinha uma relação muito estranha, né? A princípio, pessoas muito legais, e que depois, ao longo né, do tempo, né, do dia e da noite, ela foi percebendo que havia né, que as relações eram tóxicas, né? E uma das mulheres, né, a do segundo casal, inclusive desabafou com ela, diz que quando ela estava com né, o parceiro, era só com ele, que ela não podia nem criar os dois filhos, enfim. Renata volta para o Rio de Janeiro, onde ela mora, e escreve uma peça inspirada nessa história que ela viveu.
né? E aí, claro, é inspirada, né? Tudo é potencializado, Uhum, dramatizado, né? Então não é, ela não viveu exatamente aquilo, mas uhum, esse é o ponto de partida da escrita da peça de teatro. É, tem um detalhe, né, que a Renata costuma contar, que eu acho interessante, né? Que é ela, Renata, fez essa viagem no momento em que ela tinha se separado de um namorado. Então, tinha, né, aquela viagem tinha um significado de, né, de liberdade, de, né, de coragem, de estar indo para um lugar, né, distante, sozinha, no meio do mato. E quando ela acaba de escrever a peça, ela já tinha voltado para o namorado, que por sinal disse para ela que aquilo era uma porcaria. E a peça ficou numa gaveta há 3 anos. Isso a gente está falando de 2007. sim. Em 2010, a Paula Sandrone, que é uma atriz de teatro aqui do Rio de Janeiro, e a Renata estavam pensando em escrever um curta-metragem para um edital, da região de Nova Friburgo sobre relações amorosas. Então, a Renata tirou a peça de teatro, né, da gaveta e transformou, assim, pegou como se fosse só o primeiro ato, né? São Sim. os 3 personagens, né? Que é o Marcelo, a Luciana, que estão na casa, e a Paula, que chega, e transformou num curta-metragem de aproximadamente 15, 17 minutos. Uhum. E a Paula Sandrone, que é a atriz que estava no projeto, me conhecia e me chamou para dirigir. Então, é uma história longa, né? Para te dizer que tudo começa, né, com uma peça de teatro que vira um curta-metragem, e aí depois que a gente fez, né, que eu filmei o curta-metragem, deu super certo, foi para vários festivais, a gente vendeu né, licenciou para o Canal Brasil, Uhum. né, Canal Brasil, a casa do cinema brasileiro, eu faço sempre questão de, né, enaltecer eles, porque eles são muito importantes, né, para a produção do cinema brasileiro, né, assim como outros, né, o Telecine também apoia bastante. E aí, depois a Renata Mizrahi encenou a peça, porque a peça, quando ela virou curta, ela ainda não tinha sido encenada. Então, ela encena a peça em 2013. E a peça tem 5 personagens, né? Que Uhum. são 2 casais e a Paula que chega. E muita gente, né? Primeiro a peça deu super certo aqui no Rio, né? Teve um excelente boca a boca, as pessoas ficavam muito mobilizadas, tiveram debates, as pessoas, né, tinham muito a falar sobre aquilo, né? Então, eu não falei, né, exatamente, mas é basicamente sobre relações de dependência amorosa, né? Uhum. E por que que, mesmo estando numa relação em que você não está satisfeito ou satisfeita, você não consegue romper com aquilo, né? O que que faz, né, esse medo, né, da solidão ou essa sensação de que você nunca mais vai encontrar, né, ninguém, enfim. E nesse caso, são as mulheres que estão bastante insatisfeitas, né? E então a Renata me propôs de a gente transformar em longa-metragem. Então, ela adaptou a peça para um roteiro de longa-metragem e aí a gente foi atrás de captar dinheiro. E aí a gente consegue ganhar um edital em 2016, recebe o dinheiro em 2018, um outro dinheiro em 2020, aí começa a pandemia, aí filme em outubro de 2021 e estamos lançando. Estreou no Festival Internacional de João Pessoa em maio de 2024, passou por outros festivais e agora estamos chegando às salas de cinema 2025. É um processo, né? É um processo longo. É um É, processo longo, é verdade. mas você acredita que esse processo longo ele foi importante para o resultado final do longa? É, não só pela história, né? Porque como você me contou agora, parece que a história já estava bem amarradinha por ser uma experiência da Renata e também do roteiro já está, de certa forma, adaptado, né? Pelo que eu percebi também, a diferença do curta para o longa é a adição dos dois personagens do outro casal, no caso.
que não tinha no curta, e agora tem no longa também, que faz, né, o filme ganhar esse corpo. Você acha que esse, esse, essa distância de tempo, esse resultado final agora tem a ver com isso, ou você acredita que não? Então, eu acredito muito que os filmes, né, e as obras de arte em geral, elas têm um tempo próprio, né? Uhum, Então, às vezes a gente, né, quer fazer e não sai. E aí, quando acontece, geralmente você olha e fala, acho que foi na hora certa, com as pessoas certas, né? Então, acho que foi o caso, né? Se ele tivesse sido feito 5 anos antes, seria um outro filme. Se ele seria bom ou ruim, eu não sei te dizer. uhum, Mas eu acredito muito nessa questão do tempo que e principalmente cinema, né, que tem muito essa questão, né, entre o projeto, amadurecer o projeto, vender a ideia ou, né, ganhar um edital, depois, né, levantar a produção, depois a pós-produção, enfim. Então, são tempos estendidos, né? É normal. É, E a outra coisa que eu acho interessante de pensar é que a gente apresenta, né, no, na peça e no filme, é, é um olhar, né, exterior, que é a Paula, que é magistralmente interpretada pela atriz Thalita Caralta, que chega nessa casa, né, que é uma casinha de sapê, super brejeira, né, e, em vez de encontrar um churrasco com a galera do colégio, né, que foi assim que a Renata adaptou, né, a história que ela viveu, ela encontra esse casal que tá de pijama e não estava esperando por ela, né? E ela vai sentindo o incômodo da Luciana, a namorada do Marcelo, que não tinha sido avisada, que estava com planos de passar, né, um final de semana com o namorado, né, naquela casa que a gente vai descobrir também que é ela que aluga, né? É, Então tem uma atitude, né, desse personagem, o Marcelo, de um homem que ele tem uma coisa, ele é muito simpático, né? uhum. Mas ele como se ele não se responsabilizasse, né? Pela situação. E aí, assim, ficou assim, então vamos curtir nós três, né? Ele fica tentando se aliviar, né? E aliviar, né? O erro que ele cometeu, Sim. né? A viagem foi longa, você vê, né? Ela caminhando por uma estrada, você vê que é custoso chegar naquele lugar, né? E o outro, né? E aí você vai entendendo que, né, ao longo do filme, que a Luciana tinha expectativas, né? É um relacionamento longo, mas que ela tinha expectativas. Desculpa, tá caindo toró aqui. Tinha expectativa de que aquela relação evoluísse para algo que nunca evoluiu, né? Uhum. É, ela diz, né? Ele não me assume, né? É uma amizade colorida. Então, assim, por que que ela, né, aceita isso? Por que que ela está há tantos anos aceitando essa posição que não a valoriza e não a agrada de jeito nenhum, né? E o outro casal já tem uma relação que você sente que é mais abusiva e tóxica, né? Que é essa mulher que faz questão de contar para Paula, né? A personagem é a Fabiana, interpretada pela atriz Verônica Reis, que numa escapada consegue, né, levar a Paula para um lugar para ver o pôr do sol, né, ou, enfim, uma espécie de lugar na montanha que você pode ver, né, a extensão da montanha toda e é muito bonito. Ela tem essa necessidade de desabafar com ela, né, de como ela não está conseguindo levar a vida que ela queria levar. E enfim, você vai aos poucos, né? E depois todos os casais juntos, você vai vendo o quão tóxicas, né? São essas relações, o quanto de dependência amorosa, o quanto, né? De, né? Uma expressão que tem sido muito usada, masculinidade tóxica tem ali, né? Mas também acho, né? Sempre reivindiquei, achei importante a gente
pensar, né, por que que as mulheres estão topando, né? Que sociedade é essa que faz uma mulher achar que precisa se dobrar, precisa se, né, aceitar Uhum. aquilo a qualquer condição, né? E o, Então, o que eu acho legal, desculpa, Mário, só concluindo, Sem problema. o que eu acho legal é que, assim, quando a Renata vive essa história, né, em 2007, depois ela escreve a peça, nenhum desses termos que eu estou usando, masculinidade tóxica, relação tóxica, né, eram usados comumente como é hoje em dia, né? Uhum. Então, ao longo desses anos, na verdade, né, graças a muitos, né, movimentos de militância, né, movimentos políticos, movimento, né, de pensadores, pensadoras, está se reconhecendo isso na sociedade, né, Uhum. brasileira. Vou me até ao Brasil, né, mas Uhum. acredito que mundial, né, na sua grande maioria. Então, eu acho que esse tempo que passou, ele foi tornando o filme cada vez mais atual. Uhum. E agora, se antes ele causava uma espécie de desconforto, mas talvez, né, os espectadores pudessem achar, mas que exagero, Uhum. né? Não é bem assim, ou olhar para né, para aquelas situações e dizer, mas né, tentar achar, né, aspectos positivos. Hoje em dia, parte da opinião pública, né, e, enfim, acredito que muitos dos seus leitores já reconhecem que isso existe, né, que isso é Uhum. fato. Então, acho que a leitura do filme é diferente hoje em dia, por parte do público. Uhum. É porque eu ia comentar que a personagem da Thalita no filme, a Paula, ela é meio que o ponto que fica entre esses dois lados, né? Porque a gente tem dois casais e a Paula no meio, que porventura também terminou um relacionamento. Então a gente vê ali uma certa. Eu achei interessante isso, porque nós temos dois casais lidando com situações diferentes e a Paula ela terminou o relacionamento e achei isso bem interessante ali na história. Queria que você contasse um pouco da construção da Paula. Como é que você, como você direcionou essa personagem, interpretada pela Thalita, né, para ser esse centro ali dentro, porque a gente sente o filme todo que ela é um centro de comunicação. Ela entra e sai da cena nos principais momentos que é necessário para que cada casal encontre talvez uma vontade de falar, uma vontade de calar, uma vontade de brigar, uma vontade de alguma coisa. Como é que foi a construção da Paula ali dentro? Bom, primeiro dizer que a Thalita Caralto é uma grande atriz, né? Que ela é mais conhecida como comediante, mas ela, né, Uhum. em qualquer gênero, acho que ela se destaca muito. Uhum. É, as minhas indicações para ela foram muito no sentido de ela ver, observar, sentir, né, Uhum. como personagem, aquilo que ela estava vivendo, e, e, que, e que, na verdade, aquela personagem, a Paula, era muito próxima dela, né? Porque a Paula né, tem a idade da Thalita, né? Não é uma atriz, mas é uma pessoa que escreve, né, para uma revista literária, então tem uma certa sensibilidade, né? Então, a minha indicação para ela foi sempre dizer: olha, traz ela para o mais próximo de você. Ela é muito próxima de você. E seja verdadeira com que você, né, com que a Paula barra Thalita Uhum. está sentindo ao ver e ao passar e ao ouvir aquilo que está acontecendo, né? Então era muito uma questão de reação, né? E também ter uma hora que a Paula, né, reage e fica oprimida, né? Existe uma opressão sobre ela, né? Essa coisa da mulher sozinha, né? Uma mulher que viaja sozinha, uma mulher que está sozinha, uma mulher que acabou de separar, né? Então, ela apresenta uma espécie de ameaça, né?
para todos ali que estão pretendendo, né, um bem-estar, uma felicidade, né, que rapidamente são desconstruídos, né? Uhum. Então, também dela ser assertiva, né? De quando ela, né, começa a ficar incomodada, dela se colocar, né? Quando é possível. Sim. É, a estética do filme eu achei ela maravilhosa, como eu te falei. Eu vi que a fotografia da André Capella, né? E você falou comigo que a casinha é a mesma que a Renata esteve. Me conta um pouco sobre isso, porque na hora que você comentou, eu nem estava com essa pergunta na cabeça, mas é bem curioso, né? Você usar um cenário real para fazer um filme baseado. Eu achei muito legal. Me conta um pouco por que escolher assim. Eu acredito muito que os lugares têm alma, né? Uhum, Então, e essa casa é muito específica, né? Para quem for uhum, ver o filme, é uma casinha de sapê, não, perdão, de pau a pique, né? uhum, O que é muito raro hoje em dia, pelo menos aqui, né? Mesmo no interior do Rio de Janeiro, nessas montanhas, né? E ela tem uma coisa muito rústica, né? Então, ela de dia, ela fica muito brejeira, né? Tem uma coisa, assim, ela tem algo de incomum, essa casa, né? Por ser de pau a pique, né? E à noite ela, né? Que é a parte do filme em que, né? Os conflitos se detonam, ela também passa a ter um aspecto, né? E muito graças à fotografia, né? A fotografia e a luz, né? Da Andrea uhum, Capella passa a ser um lugar também é, que dá medo, que ameaça, né? Porque o pau a pique, ele tem uma coisa, né? As paredes são rugosas, né? São incertas, né? E aí tem essa coisa também de ser um lugar que é muito afastado. Na verdade, uhum, claro, a gente filmou de forma a mostrar que ele é muito mais afastado de outras casas do que ele realmente é, né? uhum, Mas a casa é um personagem, né? A Luciana, que é a namorada do Marcelo, que está insatisfeita, né? Com o caminhar, né? Com o desenrolar da relação deles, que não passa, né? Como se não passasse de etapa, como se não mudasse, né? É sempre é, é naquele lugar que a história de amor deles se realiza. E a gente entende que os dois moram no Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro eles não são um casal, né? Enfim, nos termos que ela gostaria, né? Porque uhum, também tudo é acordo, né? uhum, Poderia estar tudo certo e acordado, mas ela não está satisfeita, né? Então, essa casa, e aí a diretora de arte, a Beatriz Moisés, né, fez um lindo trabalho, né, de tornar ela acolhedora por dentro, né, e um lugar cuidado, né, que seria onde a Luciana, né, ela preparou aquele lugar que ela sabe que é o lugar que é possível viver a relação que ela gostaria de ter com o Marcelo. E uhum, ele é muito apegado a esse uhum, lugar. Então, né, por todas essas razões, o uso dessa casa específica, né, não sei que você achou, né, até que você, né, de Belo Horizonte, quer dizer, você é mineiro, né, disse uhum, que é mineiro, mas talvez para você seja uma arquitetura mais tenha visto mais, mas aqui é muito raro, né? sim, Então tinha uma coisa de ser um lugar que, como se fosse a parte da vida, né? Como sim, se fosse um ninho, né? A parte da vida corriqueira, né? Principalmente da sim. grande cidade, claro, né? Então, é por todos esses Eu aspectos. cresci numa igualzinha. A minha família tem uma igualzinha, essa no interior de Minas. Por isso que eu Ah, me é? identifiquei bastante, porque todos os detalhes são muito parecidos. Aqui em Minas tem bastante, né?
Mas eu Pois é. fiquei mais impressionado porque, de fato, traz uma certa similaridade. Ô, Clara, para a gente poder finalizar, eu queria que você fizesse um convite para o nosso público. Eu sei que a primeira semana ela é super importante para um filme nacional, então faça o convite para que as pessoas possam ir assistir Os Sapos, porque de fato é um filme que tem muita história dentro dessa história e o pessoal vai adorar. Então, eu convido a todos, né, que estão nos ouvindo a assistir ao filme Os Sapos, que vai estrear dia 6 de fevereiro. A gente ainda não tem todas as praças, né, as salas, então na página do nosso Instagram, chama ossapos.ofilme. Assim que a gente tiver a programação, vai estar lá. Espero que no site também, Geek Uhum, Pop. E venham nos prestigiar, né? Prestigiar o cinema brasileiro, os atores, que eu faço sempre questão de nomear todos, né? Eu só falei da Thalita Caralta e da Verônica Reis, mas temos também a Karina Ramil, o Pierre uhum, Santos e o Paulo Hamilton. uhum. E são todos excelentes atores que dão um show e acho que vocês vão se divertir, talvez se ver ou lembrar de alguma situação e sair do filme refletindo, né? E com vontade de ir para o bar bater papo. Ah, maravilhoso, Clara. Muito obrigado. Eu desejo muito sucesso pro filme. Como a gente estava falando, né, que o cinema nacional está vivendo um momento emblemático, talvez, que a gente talvez não esteja tão acostumado, mas de fato espero que seja um aprendizado para que a gente possa viver isso mais vezes, e não só com obras que vão repercutir lá fora, né? Mas que repercutam aqui dentro também, e aproveitar, já que tem Semana do Cinema chegando, tem bastante coisa chegando para o pessoal poder ir assistir. E muito obrigado, Sim, sucesso. muito obrigada. Agradeço muito ao espaço e longa vida ao Geek Pop. Obrigado.